Boa noite, galera do canal. Hoje eu venho trazendo uma história que foi mandada pelo Antônio, lá da cidade de Ilhéus, Bahia, sobre 4 amigos: Paulo, Ricardo, Thalisson e Fernando, que foram contratados para trabalhar em uma fazenda durante uma semana. E começa assim: A maldição da fazenda esquecida, Ilhéus, Bahia. Na zona rural de Ilhéus, Bahia, onde o pasto alto e a mata fechada engole tudo o que o tempo, 4 amigos foram contratados para uma semana: Paulo, Ricardo, Thales e Fernando. O trabalho era limpar pasto e arrumar as cercas que estavam caídas. Não imaginavam que ali a terra guardava segredos que não deviam ser tocados. No segundo dia de trabalho, no meio do mato, encontraram um circo de pedras, cobertas de musgo, com garrafas quebradas, velas pretas, derretidas e ossos espalhados no chão. Era um lugar de macumba, um terreiro abandonado carregado de energias pesadas. Não mexe nisso não, avisou Paulo com a voz tensa. Isso é coisa séria. Mas Ricardo, curioso, desafiou e riu. E chutou tudo para o lado, as garrafas, espalhou os ossos e pisou em cima das velas. Superstição velho, disse Ricardo ao seu amigo. Isso não existe. Naquele instante o vento parou de soprar. O silêncio caiu tão forte que os insetos pararam de cantar. Uma sombra passou rápido entre eles. Talo sussurrou pálido: a gente deveria ir embora. Agora. Os 5 dias do tormento. A partir daquela noite, o inferno, veio até eles. 5 noites de terror, uma pior que a outra. Noite 1. Por volta da meia-noite, as portas e janelas batiam sozinhas. O chão parecia tremer de fora. Vinha sons de correntes se arrastando e vozes sussurrando o nome de Ricardo, baixinho, como se estivesse bem ao lado da rede dele. Ele cobria a cabeça com um cobertor tremendo. Noite 2. O ar ficou gelado, um frio que penetrava os ossos, vultos escuros caminhavam pelas paredes. Ricardo acordou gritando. Dizia que algo pesado estava sentado no peito dele, sem conseguir respirar, com uma mão fria tocando sua boca. Os outros acenderam as lamparinas, mas não havia ninguém, só o cheiro forte de enxofre, cera queimada. Na noite 3, as coisas pioraram. Vozes roucas e profundas vinham de todos os cantos, murmurando palavras que ninguém entendia. Ricardo chorava pedindo perdão, mas era tarde. As ferramentas voavam pelo quarto e uma voz berrou, abafada: o que foi tocado será cobrado. No quarto dia e quarta noite, ninguém conseguia fechar os olhos. Figuras sombrias apareciam nos cantos escuros, com os olhos vermelhos brilhantes. Eles se agruparam no meio do quarto, rezando sem parar. Ricardo estava pálido, com olheiras fundas, dizendo que via gente de preto parado na porta, olhando fixamente para ele. Na quinta noite e última, foi o pior momento de todos. O silêncio foi quebrado com uma voz grave e pesada, que parecia vir de dentro da terra. Chamou claramente, sem sombra de dúvida: Ricardo. Os outros 3 gelaram. A voz continuou firme e ameaçadora: eu quero ele. Ele mexeu no que não devia. Quem mexe no que não deve, paga com a vida. Vem buscar a alma dele. Me entregue e vocês serão poupados. O quarto inteiro tremeu. As lamparinas apagaram de uma vez. No escuro total ouviram passos pesados circulando ao redor de Ricardo. Um sopro frio no ouvido dele. Ninguém ousou se mover. Passaram a noite toda acordados, abraçados, tremendo de medo, ouvindo sussurros e rosnados que não paravam nunca. Quando o dia amanheceu, quando o sol finalmente raiou, os 4 não disseram uma palavra. Pacotaram tudo depressa, sem terminar o trabalho, sem olhar para trás, abandonaram as ferramentas no chão, deixaram o serviço pela metade e fugiram da fazenda, como se o diabo tivesse ido atrás dele. Ricardo nunca mais foi o mesmo.
ficou calado, olhando sempre para o chão, como se carregasse algo pesado nos ombros. Dizem que até hoje, nas noites escuras, eles ainda sentem aquele frio no pescoço e ouvem a voz chamando seu nome vindo de muito longe, mas cada vez mais perto. O aviso dos quatro amigos: existem coisas neste mundo que não nos pertencem, lugares que não devemos tocar, e aquilo que pertence às trevas exige sempre o que lhe foi prometido, ou então o que lhe foi quebrado ou tomado. Obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima. E manda sua história aqui pro canal pra gente poder compartilhar com vocês, contar sua história. Valeu? Boa noite, galera do canal. Hoje eu venho trazendo uma história que foi mandada pelo Antônio, lá da cidade de Ilhéus, Bahia, sobre 4 amigos: Paulo, Ricardo, Thalisson e Fernando, que foram contratados para trabalhar em uma fazenda durante uma semana. E começa assim: a maldição da fazenda esquecida, Ilhéus, Bahia. Na zona rural de Ilhéus, Bahia, onde o pasto alto e a mata fechada engole tudo o que o tempo, 4 amigos foram contratados para uma semana: Paulo, Ricardo, Thales e Fernando. O trabalho era limpar pasto e arrumar as cercas que estavam caídas. Não imaginavam que ali a terra guardava segredos que não deviam ser tocados. No segundo dia de trabalho, no meio do mato, encontraram um cerco de pedras, cobertas de musgo, com garrafas quebradas, velas pretas, derretidas e ossos espalhados no chão. Era um lugar de macumba, um terreiro abandonado carregado de energias pesadas. Não mexe nisso não, avisou Paulo com a voz tensa. Isso é coisa séria. Mas Ricardo, curioso, desafiou e riu. E chutou tudo para o lado. As garrafas, espalhou os ossos e pisou em cima das velas. Superstição de velho, disse Ricardo ao seu amigo. Isso não existe. Naquele instante o vento parou de soprar. O silêncio caiu tão forte que os insetos pararam de cantar. Uma sombra passou rápido entre eles. Thales sussurrou pálido: a gente deveria ir embora. Agora. Os 5 dias do tormento. A partir daquela noite, o inferno, veio até eles. 5 noites de terror, uma pior que a outra. Noite 1. Por volta da meia-noite, as portas e janelas batiam sozinhas. O chão parecia tremer de fora. Vinha sons de correntes se arrastando em volta e sussurrando o nome de Ricardo, baixinho, como se estivesse bem ao lado da rede dele. Ele cobria a cabeça com um cobertor tremendo. Noite 2. O ar ficou gelado, um frio que penetrava os ossos, vultos escuros caminhavam pelas paredes. Ricardo acordou gritando. Dizia que algo pesado estava sentado no peito dele, sem conseguir respirar, com uma mão fria tocando sua boca. Os outros acenderam as lamparinas, mas não havia ninguém, só o cheiro forte de enxofre, cera queimada. Na noite 3, as coisas pioraram. Vozes roucas e profundas vinham de todos os cantos, murmurando palavras que ninguém entendia. Ricardo chorava pedindo perdão, mas era tarde. As ferramentas voavam pelo quarto e uma voz berrou, abafada: o que foi tocado será cobrado. No quarto dia e quarta noite, ninguém conseguia fechar os olhos. Figuras sombrias apareciam nos cantos escuros, com os olhos vermelhos brilhantes. Eles se agruparam no meio do quarto, rezando sem parar. Ricardo estava pálido, com olheiras fundas, dizendo que via gente de preto parado na porta, olhando fixamente para ele. Na quinta noite e última, foi o pior momento de todos. O silêncio foi quebrado por uma voz grave e pesada, que parecia vir dentro da terra, chamou claramente, sem sombra de dúvida: Ricardo,
Os outros três gelaram. A voz continuou firme e ameaçadora. Eu quero ele. Ele mexeu no que não devia. Quem mexe no que não deve, paga com a vida. Vem buscar a alma dele. Me entregue e vocês serão poupados. O quarto inteiro tremeu. As lamparinas apagaram de uma vez. No escuro total ouviram passos pesados circulando ao redor de Ricardo. Um sopro frio no ouvido dele. Ninguém ousou se mover. Passaram a noite toda acordados, abraçados, tremendo de medo, ouvindo sussurros e rosnados que não paravam nunca. Quando o dia amanheceu, quando o sol finalmente raiou, os quatro não disseram uma palavra, pacotaram tudo depressa, sem terminar o trabalho, sem olhar para trás, abandonaram as ferramentas no chão, deixaram o serviço pela metade e fugiram da fazenda, como se o diabo tivesse ido atrás dele. Ricardo nunca mais foi o mesmo. Ficou calado, olhando sempre para o chão, como se carregasse algo pesado nos ombros. Dizem que até hoje, nas noites escuras, eles ainda sentem aquele frio no pescoço e ouvem a voz chamando seu nome vindo de muito longe, mas cada vez mais perto. O aviso dos quatro amigos: existem coisas neste mundo que não nos pertencem, lugares que não devemos tocar. E aquilo que pertence às trevas exige sempre o que lhe foi prometido, ou então o que lhe foi quebrado ou tomado. Obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima. E manda sua história aqui pro canal pra gente poder compartilhar com vocês, contar sua história. Valeu! Boa noite, galera do canal. Hoje eu venho trazendo uma história que foi mandada pelo Antônio, lá da cidade de Ilhéus, Bahia, sobre quatro amigos: Paulo, Ricardo, Thalisson e Fernando, que foram contratados para trabalhar em uma fazenda durante uma semana. E começa assim: a maldição da fazenda esquecida, Ilhéus, Bahia. Na zona rural de Ilhéus, Bahia, onde o pasto alto e a mata fechada engole tudo o que o tempo, quatro amigos foram contratados para uma semana: Paulo, Ricardo, Thales e Fernando. O trabalho era limpar pasto e arrumar as cercas que estavam caídas. Não imaginavam que ali a terra guardava segredos que não deviam ser tocados. No segundo dia de trabalho, no meio do mato, encontraram um cerco de pedras, cobertas de musgo, com garrafas quebradas, velas pretas, derretidas e ossos espalhados no chão. Era um lugar de macumba, um terreiro abandonado carregado de energias pesadas. Não mexe nisso não, avisou Paulo com a voz tensa. Isso é coisa séria. Mas Ricardo, curioso, desafiou e riu. E chutou tudo para o lado. As garrafas, espalhou os ossos e pisou em cima das velas. Superstição de velho, disse Ricardo ao seu amigo. Isso não existe. Naquele instante o vento parou de soprar. O silêncio caiu tão forte que os insetos pararam de cantar. Uma sombra passou rápido entre eles. Talo sussurrou pálido: a gente deveria ir embora. Agora. Os 5 dias do tormento. A partir daquela noite, o inferno, veio até eles. 5 noites de terror, uma pior que a outra. Noite 1. Por volta da meia-noite, as portas e janelas batiam sozinhas. O chão parecia tremer de fora. Vinha sons de correntes se arrastando e vozes sussurrando o nome de Ricardo, baixinho, como se estivesse bem ao lado da rede dele. Ele cobria a cabeça com um cobertor tremendo. Noite 2. O ar ficou gelado, um frio que penetrava os ossos, vultos escuros caminhavam pelas paredes. Ricardo acordou gritando. Dizia que algo pesado estava sentado no peito dele, sem conseguir respirar, com uma mão fria tocando sua boca. Os outros acenderam as lamparinas, mas não havia ninguém. Só o cheiro forte de enxofre
cera queimada. Na noite 3, as coisas pioraram. Vozes roucas e profundas vinham de todos os cantos, murmurando palavras que ninguém entendia. Ricardo chorava pedindo perdão, mas era tarde. As ferramentas voavam pelo quarto e uma voz berrou, abafada: "O que foi tocado será cobrado." No quarto dia e quarta noite, ninguém conseguia fechar os olhos. Figuras sombrias apareciam nos cantos escuros, com os olhos vermelhos brilhantes. Eles se agruparam no meio do quarto, rezando sem parar. Ricardo estava pálido, com olheiras fundas, dizendo que via gente de preto parado na porta, olhando fixamente para ele. Na quinta noite e última, foi o pior momento de todos. O silêncio foi quebrado por uma voz grave e pesada, que parecia vir de dentro da terra, chamando claramente, sem sombra de dúvida: "Ricardo." Os outros três gelaram. A voz continuou firme e ameaçadora: "Eu quero ir." Ele mexeu no que não devia. Quem mexe no que não deve, paga com a vida. Vem buscar a alma dele, me entregue, e vocês serão poupados. O quarto inteiro tremeu. As lamparinas apagaram de uma vez. No escuro total ouviram passos pesados circulando ao redor de Ricardo, um sopro frio no ouvido dele. Ninguém ousou se mover. Passaram a noite toda acordados, abraçados, tremendo de medo, ouvindo os sussurros e rosnados que não paravam nunca. Quando o dia amanheceu, quando o sol finalmente raiou, os quatro não disseram uma palavra. Pacotaram tudo depressa, sem terminar o trabalho, sem olhar para trás, abandonaram as ferramentas no chão, deixaram o serviço pela metade e fugiram da fazenda, como se o diabo tivesse ido atrás dele. Ricardo nunca mais foi o mesmo. Ficou calado, olhando sempre para o chão, como se carregasse algo pesado nos ombros. Dizem que até hoje, nas noites escuras, eles ainda sentem aquele frio no pescoço e ouvem a voz chamando seu nome vindo de muito longe, mas cada vez mais perto. O aviso dos quatro amigos: existem coisas neste mundo que não nos pertencem, lugares que não devemos tocar, e aquilo que pertence às trevas exige sempre o que lhe foi prometido, ou então o que lhe foi quebrado ou tomado. Obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima. E manda sua história aqui pro canal pra gente poder compartilhar com vocês, contar sua história. Valeu! Boa noite, galera do canal. Hoje eu venho trazendo uma história que foi mandada pelo Antônio, lá da cidade de Ilhéus, Bahia, sobre 4 amigos: Paulo, Ricardo, Thalisson e Fernando, que foram contratados para trabalhar em uma fazenda durante uma semana. E começa assim: a maldição da fazenda esquecida, Ilhéus, Bahia. Na zona rural de Ilhéus, Bahia, onde o pasto alto e a mata fechada engole tudo o que o tempo, 4 amigos foram contratados para uma semana: Paulo, Ricardo, Thales e Fernando. O trabalho era limpar pasto e arrumar as cercas que estavam caídas. Não imaginavam que ali a terra guardava segredos que não deviam ser tocados. No segundo dia de trabalho, no meio do mato, encontraram um circo de pedras, cobertas de musgo, com garrafas quebradas, velas pretas, derretidas e ossos espalhados no chão. Era um lugar de macumba, um terreiro abandonado carregado de energias pesadas. "Não mexe nisso não", avisou Paulo com a voz tensa. "Isso é coisa séria." Mas Ricardo, curioso, desafiou e riu. E chutou tudo para o lado. As garrafas, espalhou os ossos e pisou em cima das velas. "Superstição de velho", disse Ricardo ao seu amigo. "Isso não existe." Naquele instante o vento parou de soprar. O silêncio caiu tão forte que os insetos pararam de cantar. Uma sombra passou rápido entre eles. Thales sussurrou pálido: "A gente deveria ir embora."
agora. Os 5 dias do tormento. A partir daquela noite, o inferno, desculpa, veio até eles. 5 noites de terror, uma pior que a outra. Noite 1. Por volta da meia-noite, as portas e janelas batiam sozinhas. O chão parecia tremer de fora. Vinha sons de corrente se arrastando e vozes sussurrando o nome de Ricardo, baixinho, como se estivesse bem ao lado da rede dele. Ele cobria a cabeça com um cobertor tremendo. Noite 2. O ar ficou gelado, um frio que penetrava os ossos, vultos escuros caminhavam pelas paredes. Ricardo acordou gritando. Dizia que algo pesado estava sentado no peito dele, sem conseguir respirar, com uma mão fria tocando sua boca. Os outros acenderam as lamparinas, mas não havia ninguém, só o cheiro forte de enxofre e cera queimada. Na noite 3, as coisas pioraram. Vozes roucas e profundas vinham de todos os cantos, murmurando palavras que ninguém entendia. Ricardo chorava pedindo perdão, mas era tarde. As ferramentas voavam pelo quarto e uma voz berrou, abafada. O que foi tocado será cobrado. No quarto dia e quarta noite, ninguém conseguia fechar os olhos. Figuras sombrias apareciam nos cantos escuros, com os olhos vermelhos brilhantes. Eles se agruparam no meio do quarto, rezando sem parar. Ricardo estava pálido, com olheiras fundas, dizendo que via gente de preto parado na porta, olhando fixamente para ele. Na quinta noite e última, foi o pior momento de todos. O silêncio foi quebrado por uma voz grave e pesada, que parecia vir de dentro da terra, chamando claramente, sem sombra de dúvida: Ricardo. Os outros 3 gelaram. A voz continuou firme e ameaçadora. Eu quero ele. Ele mexeu no que não devia. Quem mexe no que não deve, paga com a vida. Vem buscar a alma dele. Me entregue e vocês serão poupados. O quarto inteiro tremeu. As lamparinas apagaram de uma vez. No escuro total ouviram passos pesados circulando ao redor de Ricardo. Um sopro frio no ouvido dele. Ninguém ousou se mover. Passaram a noite toda acordados, abraçados, tremendo de medo, ouvindo sussurros e rosnados que não paravam nunca. Quando o dia amanheceu, quando o sol finalmente raiou, os 4 não disseram uma palavra. Pacotaram tudo depressa, sem terminar o trabalho, sem olhar para trás, abandonaram as ferramentas no chão, deixaram o serviço pela metade e fugiram da fazenda, como se o diabo tivesse ido atrás dele. Ricardo nunca mais foi o mesmo. Ficou calado, olhando sempre para o chão, como se carregasse algo pesado nos ombros. Dizem que até hoje, nas noites escuras, eles ainda sentem aquele frio no pescoço e ouvem a voz chamando seu nome vindo de muito longe, mas cada vez mais perto. O aviso dos 4 amigos: existem coisas neste mundo que não nos pertencem, lugares que não devemos tocar, e aquilo que pertence às trevas exige sempre o que lhe foi prometido, ou então o que lhe foi quebrado ou tomado. Obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima. E manda sua história aqui pro canal pra gente poder compartilhar com vocês, contar sua história. Valeu! Boa noite, galera do canal. Hoje eu venho trazendo uma história que foi mandada pelo Antônio, lá da cidade de Ilhéus, Bahia, sobre 4 amigos: Paulo, Ricardo, Thalisson e Fernando, que foram contratados para trabalhar em uma fazenda durante uma semana. E começa assim: a maldição da fazenda esquecida, Ilhéus, Bahia. Na zona rural de Ilhéus, Bahia, onde o pasto alto e a mata fechada engole tudo o que o tempo, 4 amigos foram contratados para uma semana: Paulo, Ricardo, Thales e Fernando.